Oi pessoal, nos últimos dias nós temos falado muito sobre o dia 11 de setembro e os seus significados. E aqui na nossa coluna Miramundo da TV Grabois, eu quero falar hoje sobre o 11 de setembro de 1973, que tirou a vida do então presidente chileno, o médico socialista Salvador Allende, que saiu morto do Palácio de la Moneda depois de um cerco e um golpe militar que marcaria para sempre não só o Chile, mas a luta dos povos da América Latina. O Allende tem um desses nomes gigantes que eu nem vou arriscar a dizer aqui, então vou ficar com Salvador Allende mesmo. Quando pequeno, jovem, tinha um apelido, era Chicho ou Chichito. Allende nasceu em Valparaíso, uma cidade costeira importante chilena, em 1908, começo do século XX. E, segundo os relatos, era uma criança muito sociável, muito questionadora, e que mais tarde vai se envolver como sua primeira atividade no movimento estudantil. Ele, antes disso, vai prestar o serviço militar, ele serviu, se alistou e serviu ali o princípio da carreira militar, e em seguida ele vai ingressar na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, onde vai se destacar como um líder estudantil. Foi ali, como uma liderança estudantil, que ele se apropriou, teve noção do que era o Chile, quais eram as desigualdades do povo chileno, quais eram as condições sociais, econômicas, políticas do Chile. Tudo isso deu base para que ele se tornasse uma liderança política que mais tarde, nos anos 30, em 1933, vai fundar o Partido Socialista Chileno, o famoso PS chileno, que ao longo de todo o século XX até os nossos dias de hoje, século XXI, tem um papel muito importante na política chilena. E o Salvador Allende, muito jovem, então também vai logo representar o PS no parlamento chileno, vai chegar inclusive a ser ministro da Saúde ainda nos anos 30, tendo assim uma carreira política muito longa. Se nós formos observar, pensem que lá nos anos 30, né, ele já era deputado, logo ministro, e ele vai perseguir essa carreira política até os anos 70, até virar finalmente presidente em 1970, após duas candidaturas presidenciais sem êxito, e a candidatura de 1970 em que ele se elege primeiro presidente socialista do Chile. Alguns elementos importantes da política chilena e que nos ajudam a entender como o Salvador Allende consegue lá na frente, nos anos 70, se transformar em presidente. Primeiro, diferente de outros países aqui da América Latina, o Chile, ele teve uma democracia relativamente estável dos anos 30 até os anos 70, quase atravessando aí todo o século XX. Se a gente comparar só com o Brasil teve duas ditaduras nesse interregno, né? A do Estado Novo, nos anos 30, a partir de 37, e depois a ditadura instalada em 64, que é a ditadura militar. Nós tivemos então muito mais dificuldade no exercício de uma estabilidade democrática ao longo do século XX do que o Chile. Outras questões que impactaram muito a política chilena: a Guerra Civil Espanhola, ou seja, o Chile recebeu muitos ex-combatentes, vítimas de guerra, inclusive o Allende trabalhou muito junto a essas populações. Também por conta da Guerra Civil Espanhola, o Chile foi muito influenciado pela política do frentismo, das grandes frentes, das amplas frentes contra o fascismo. Os partidos políticos chilenos vão ter persistentemente ao longo do século XX essas tentativas e conseguem em vários momentos de formar frentes para enfrentar as
eleições. Tanto é que lá em 70, quando o Allende vence com a Unidade Popular, que estava ali o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Radical e outros partidos, é justamente por conta de uma política frentista ou uma política aliancista. Outras coisas que influenciaram também foi a própria Guerra Fria, né, durante esse período, a Revolução Cubana. O Allende, ele acompanhou, ele era um político latino-americano muito ativo na época da Revolução Cubana. Inclusive tem uma fala dele muito significativa, se não me engano, numa comemoração de 10 anos da Revolução Cubana, em que ele vai a Havana, em vias de ser eleito presidente do Chile. Ele fala que o povo chileno é quem vai dizer, seria então, né, que diria que tipo, que modelo, que método de via ao socialismo, de caminho ao socialismo, o povo chileno adotaria. Por isso ficou conhecida também a famosa consigna via chilena ao socialismo. Agora, eu nem preciso dizer nada e vocês já devem estar imaginando o que os Estados Unidos, os americanos, pensavam dessa via chilena ao socialismo aqui na América do Sul. E hoje já há arquivos desclassificados da época do governo Nixon que mostram como Allende era monitorado e todos os políticos de frente, né, da UP, e que mais tarde vão assumir postos no governo, eram monitorados, eram vigiados, e houve uma série de tentativas, iniciativas para impedir que o Allende fosse candidato, depois impedir que ele tomasse posse e posteriormente, depois que ele tomou posse, ao longo dos anos em que ele conseguiu governar brevemente, por aproximadamente 2 anos, boicotes, sabotagens, de diversas formas. E então, nesse contexto, num contexto de aguda Guerra Fria também, né, disputa com o campo socialista, com o campo soviético, Cuba ali do lado também, os americanos não queriam uma nova Cuba na América Latina. E assim começou todo um processo de derrocada do governo Allende. Ele começou a enfrentar muitas dificuldades no parlamento, começou a enfrentar greves, ficou muito famosa a greve dos caminhoneiros, né? Aqui no Brasil a gente tem falado muito sobre greve de caminhoneiros, mas lá também patrocinados por setores da indústria e da economia que eram contrários ao governo socialista, ou à tentativa de um governo socialista de Salvador Allende e de toda a Unidade Popular. Também no seio da Unidade Popular, da esquerda chilena como um todo, começaram a surgir dificuldades, diferenças, contradições. Tudo isso levou aqui um setor militar coordenado aí pelo depois muito famoso general Pinochet, que era inclusive membro do gabinete militar de Allende. Eles tomam o poder de assalto. E é justamente num dia 11 de setembro que se dá o desfecho de um governo, um fim completamente dramático do governo Allende. E ali começava um longo período de ditadura, né, 17, 18 anos de ditadura chilena, com muita repressão, com muitas mortes, muitos desaparecimentos forçados, e que deixou marcas profundas, não só no Chile, como na América Latina, por ser um processo também associado a outros processos ditatoriais e repressivos sob os auspícios do imperialismo norte-americano aqui na nossa América Latina. Então fica a nossa homenagem ao Salvador Allende, esse líder latino-americano que fez com que nós hoje continuamos tendo esperanças de governos realmente de emancipação aqui no nosso continente, e também nos faz lembrar a cada 11 de setembro que aqui na América Latina o nosso 11 de setembro chegou primeiro.